É inegável, a divisão parece estar em toda a parte, nas famílias, nas igrejas, na sociedade como um todo. Nós parecemos mais fragmentados do que nunca. Mas e se a resposta para essa fragmentação estivesse, na verdade, em um texto milenar? Hoje, nós vamos mergulhar em Neemias capítulo 8 para entender como um povo inteiro se tornou um só homem e o que essa unidade radical, tem a nos dizer hoje. A imagem é esta, e ela é poderosa. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Pare e pense no peso disso. Não se trata de uma simples multidão de indivíduos, cada um com seus interesses particulares. Não. É um corpo coeso, com um só propósito. Em nossa época, que celebra tanto a autonomia, que exalta o indivíduo, essa visão de unidade coletiva é, no mínimo, profundamente provocadora. Para entender isso, nosso percurso vai ter 5 etapas. Primeiro, vamos analisar o contraste entre essa unidade bíblica e a nossa fragmentação. Depois, vamos investigar o que foi a causa dessa união tão profunda. Em seguida, veremos o papel crucial da adoração. Na quarta parte, vamos testemunhar uma incrível transformação, que vai do choro à alegria. E por fim, vamos confrontar o ídolo moderno que mais se opõe a essa unidade. Comecemos então com o nosso primeiro ponto: um povo, uma só voz. Aqui nós vamos colocar lado a lado a unidade descrita na Bíblia e a fragmentação que marca os nossos dias. O contraste é gritante. De um lado, temos o retrato do nosso tempo. Peças de um quebra-cabeça que não se encaixam, uma imagem de constante divisão. Do outro, a cena de Neemias, um mosaico perfeito, onde cada parte contribui para uma única imagem. A pergunta, claro, se impõe. O que eles tinham que nos falta hoje? Por que eles conseguiram e nós lutamos tanto? E aqui está o diagnóstico que a Escritura nos oferece. A raiz da nossa divisão não é primariamente política ou social. A questão é mais profunda, é teológica. Trata-se da adoração de um ídolo moderno, o eu soberano, o individualismo autossuficiente. E bem, quando cada pessoa se torna seu próprio rei, o resultado inevitável é o conflito e a fragmentação. Passemos então à segunda seção, a sede pela palavra. Ok, se o problema é esse culto ao eu, qual seria o antídoto? Neemias nos mostra, com clareza, qual foi o catalisador que gerou a unidade daquele povo. O ponto de virada está todo aqui. Disseram a Esdras que trouxesse o livro. Perceba a direção do movimento. A iniciativa não veio de cima para baixo. Não foi um programa, não foi um evento criado pela liderança. O próprio povo pediu. Havia uma sede coletiva, um desejo profundo e compartilhado de ouvir a palavra de Deus. A unidade não foi forçada, ela brotou desse anseio comum. E a língua hebraica original nos dá uma pista fascinante. A expressão usada é keish erhad. Isso não significa uma uniformidade robótica, onde todos perdem sua identidade e passam a pensar igual, de forma alguma. Significa coesão, uma unidade espiritual, pactual. Eram indivíduos distintos, sim, mas que estavam ligados por algo muito maior que eles mesmos, exatamente o oposto do isolamento que vemos hoje. E essa verdade não ficou presa no Antigo Testamento. Ela ecoa por toda a história da Igreja, como resumiu tão bem João Calvino. A Igreja é gerada pela palavra. O que isso quer dizer? Que a verdadeira comunidade cristã não é, em sua essência, um produto de estratégias humanas, de marketing ou de grandes eventos. Ela é o resultado sobrenatural da fiel proclamação da palavra de Deus. Chegamos à terceira seção, reverência e entendimento. Porque, veja, não bastava apenas ter o livro em mãos. A forma como a palavra foi ministrada foi absolutamente crucial. E o que vemos em Neemias é um modelo de adoração que une de forma inseparável a mente e o coração. O método deles foi de uma clareza e intencionalidade impressionantes. Primeiro, a leitura clara do texto para que todos ouvissem. Segundo, a explicação cuidadosa do seu significado. E terceiro, a aplicação, fazendo com que o povo de fato entendesse a leitura. Isso não era entretenimento, era uma construção, um trabalho sério para que ninguém saísse dali sem compreender. E, mais uma vez, o hebraico nos ajuda a aprofundar. A palavra usada para essa explicação é meforash. Significa tornar claro, distinto e interpretar com precisão. Isso é fundamental. Em uma cultura que tantas vezes valoriza a experiência emocional acima da verdade, Neemias nos recorda que a adoração bíblica genuína é edificada sobre o fundamento sólido do entendimento. E isso nos leva a uma distinção fundamental. Em Neemias, a autoridade final está fora do indivíduo, está na palavra de Deus proclamada.
O contraste com o pensamento moderno, especialmente a partir de teólogos como Schleiermacher, é total. Houve uma virada para dentro, onde a autoridade passou a ser o sentimento, a experiência religiosa subjetiva de cada um. Neemias nos chama de volta para uma fé ancorada na rocha da verdade objetiva de Deus. Quarta sessão, do quebrantamento à alegria. Então, a palavra foi pregada com clareza, e o povo entendeu. Qual foi o resultado? Bem, algo poderoso e, à primeira vista, inesperado, aconteceu no coração daquelas pessoas. E aqui, a narrativa tem uma virada curiosa. Se eles entenderam a palavra, por que a reação foi o choro? Não deveriam ter se alegrado com o entendimento? O que exatamente estava acontecendo ali? A resposta é que eles choraram exatamente porque entenderam. Pela primeira vez, a lei de Deus agiu como um espelho perfeito. E nesse espelho, eles não viram apenas a beleza e a santidade de Deus, mas também a sua própria feiura, a sua própria infidelidade. Mas atenção, não era o choro do desespero de quem não tem esperança. Era o choro do quebrantamento, da convicção de pecado. O primeiro passo indispensável para a verdadeira transformação. E é justamente nesse ponto de profunda humildade, nesse reconhecimento da própria falha, que a graça de Deus se manifesta. A história não termina na tristeza. Neemias ergue a sua voz e proclama a boa nova, o Evangelho. A alegria do Senhor é a vossa força. A força não viria deles mesmos, mas de Deus. Mas que alegria é essa? Não estamos falando de uma felicidade superficial que depende das circunstâncias. É uma alegria pactual, com raízes profundas na fidelidade do próprio Deus. Uma alegria teocêntrica que permanece mesmo nas dificuldades. E a prova de que essa alegria é genuína é que ela nunca é egoísta. Ela transborda, ela se manifesta em generosidade e cuidado com o próximo. Isso nos leva à nossa quinta e última sessão, o ídolo desmascarado. Vamos agora pegar tudo o que aprendemos com Neemias e usar essa luz para expor o grande adversário dessa unidade em nossos próprios dias. E o ídolo é este, o individualismo autônomo. É aquela ideia sutil, mas tão perigosa, que sussurra: a minha fé é um assunto só meu e de Deus. É a crença de que é possível seguir a Cristo de forma isolada, sem a submissão à autoridade da sua palavra e sem um compromisso real com o corpo de Cristo, a Igreja. E como toda árvore idólatra, o individualismo produz frutos venenosos. Em vez de liberdade, ele gera isolamento e solidão. Em vez de verdade, promove o relativismo. No lugar de uma fé robusta, ele fomenta um emocionalismo instável. E no fim, ele leva à rebelião e à resistência a qualquer tipo de compromisso comunitário. Então, qual é a saída? A Bíblia nos mostra um caminho de duas vias. Primeiro, a mortificação, que é o ato de morrer para esse eu soberano, de destronar o nosso ego. E, em segundo lugar, a vivificação, que é o ato de viver uma nova vida, não mais para nós mesmos, mas unidos a Cristo e aos nossos irmãos, encontrando força naquela alegria que vem do Senhor. Porque, em última análise, toda essa história de Neemias aponta para uma realidade muito maior, para uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. É nele que, de fato, somos unidos como um só homem. Ele é o restaurador que nos justifica pelo seu sacrifício. E ele é a fonte suprema e inesgotável da alegria que se torna a nossa força. E assim, a pergunta final fica para a nossa reflexão. Olhando para o modelo de Neemias e principalmente para o cumprimento em Cristo, a pergunta é: onde nós estamos buscando a nossa unidade hoje? Na ilha fragmentada e isolada do nosso próprio eu? Ou no continente firme e unificador da palavra de Deus?